Olha, gente, nós vamos dando sequência aqui no nosso programa, trazendo para você informação, importante assunto discutir, né? Nessa sexta-feira, para que a gente possa clarear um pouco mais a mente aí das pessoas e entender que a vítima precisa de apoio e não de julgamento. Olha, eu vou falar do crime de stalker aí, né, que é onde uma pessoa persegue, ameaça outra pela internet ou até mesmo pessoalmente. As mulheres estão entre as principais vítimas. Nós vamos entender mais sobre a prática numa reportagem especial. Stalker, nome em inglês do crime de perseguição a uma pessoa, homem ou mulher, inclusive tipificado na Lei 14.132, do dia 31 de março de 2021, e inserido no artigo 147 do Artigo Penal Brasileiro. A maioria das vítimas são mulheres, que acabam sendo perseguidas principalmente por ex-companheiros ou algum tipo de maníaco. O stalking significa perseguição, um crime que está previsto no artigo 147A do Código Penal e foi criado a partir de 2021. Esse nome stalking, ele vem do inglês, que significa o stalk, é vigiar ou perseguir. Então, por isso que foi criado esse crime e ele é caracterizado por uma conduta reiterada, então não é um comportamento só, não é um dia só, mas uma reiteração de atos que fazem com que uma vítima se sinta ali tendo a sua liberdade reduzida. Então, por meio de ameaças, né, essa perseguição que vem até a reduzir a locomoção da vítima, deixá-la intimidada a ponto de não de se sentir privada na liberdade. Antes dele, já existia a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Só que o crime de perseguição ele veio especificar mais essa conduta. Então, antes não se exigia a reiteração de atos e agora tem mais essas exigências, tornando essa conduta mais específica. Existem vários tipos de stalking praticados contra homens, mas principalmente mulheres. Por isso, as vítimas podem e devem procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência assim que tomar conhecimento do fato. Ele pode ser praticado de forma física, então, assim, uma perseguição mesmo do indivíduo indo atrás da vítima em direção a ela presencialmente, né, indo até o ponto de ônibus, por exemplo, onde ela rotineiramente pega para poder ir para o seu trabalho, mas também existe o cyberstalking, que é feito por meio das redes sociais, né, ali mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, e atualmente até com o Pix, é muito comum que o autor pratique o stalking pelo Pix, porque quando a vítima bloqueia os números telefônicos dele, por perceber que está sendo perseguida, ele passa a enviar Pix de 10 centavos, por exemplo, para poder mandar um comentário para ela. E ali, em tom ameaçador, né, passa a intimidar a sua vida. Isso atrapalha totalmente a vida da vítima, né? Como pessoa ali, a sua liberdade de locomoção, ela se torna intimidada e temerosa do que pode vir a acontecer. Um caso que ficou bastante conhecido nacionalmente aconteceu no estado de Goiás, onde um médico foi perseguido por uma jovem paciente por cerca de 5 anos, por diversas maneiras, após uma consulta com o profissional. Ele viveu momentos de terror com a família. A autora acabou presa e irá responder pelo crime. A maioria dos casos são contra a mulher. A lei penal até prevê um aumento de pena na situação em que o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, a maioria que a gente vê que esse ano mesmo já foram quase 100 registros em Campo Grande. Mas também é possível que seja praticado contra homem. E a lei também prevê uma causa de aumento de pena se for contra criança, adolescente ou idoso. Esse crime prevê uma pena de 6 meses a 2 anos. Então, como regra, é um crime de menor potencial ofensivo, né? Permitida ali a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Mas quando é praticado contra a mulher, como eu disse, né, por razões da condição do sexo feminino, que é a grande maioria dos casos, essa causa de aumento ultrapassa aí a possibilidade de ser considerado um crime de menor potencial ofensivo. Então, vai ter a pena de prisão. Inclusive, esse crime ele é recente, né? Os stalkers que existem hoje, né? É um crime recente no meio digital. Por quê? Porque a internet ela se tornou um campo onde qualquer pessoa pode acessar. Desde que você tenha acesso à internet, você vai lá, abre uma conta na sua rede social e pronto. E, inclusive, eu acho e acredito, tá, que é preciso
E aí a palavra, algumas pessoas entendem errado o termo regulamentação. Mas é preciso regulamentar em que sentido a rede social? A conta precisa estar vinculada, no mínimo, a um CPF ou a um CNPJ. Por quê? Porque aí ninguém se esconde atrás de uma página fake, por exemplo. É mais difícil, né? E hoje a gente sabe, por exemplo, se você vai lá, registra um boletim de ocorrência, a polícia até acionar, a polícia aciona a rede social, às vezes não tem um escritório no Brasil, manda para fora para poder responder, demora demais, chega lá e fala, então, o e-mail é fake, o IP acessou de outro lugar, o número de telefone é fake e aí você não consegue achar nunca essa pessoa, né? Mas se sentiu aí invadindo o seu espaço, mesmo que no meio digital, ou está sendo perseguido pessoalmente, denuncie para a polícia, tá? Porque antes que possa ser tarde e muitas pessoas acabam se tornando vítimas desse tipo de crime e até mesmo vítimas fatais.